Durante 40 anos, ela teceu para a realeza, até descobrir que seus próprios fios coordenavam assassinatos reais. Helena Marquez passou os dedos pelas linhas douradas da tapeçaria, sentindo cada fibra como se fosse uma extensão de sua própria alma. O tear ocupava quase toda a oficina, e sobre ele crescia uma obra que seria sua obra-prima ou sua condenação. Por 20 anos, ela havia tecido para a corte real, 20 anos criando beleza para adornar os salões onde os poderosos decidiam o destino do reino. Mas esta tapeçaria era diferente. Mãe, você está trabalhando tarde demais. A voz de Isabela soou suave atrás dela, como sempre fazia quando a encontrava ainda debruçada sobre o tear após o pôr do sol. Helena não se virou imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos nos padrões intrincados que havia criado naquela tarde. Rosas entrelaçadas com espinhos, coroas cercadas por corvos. Símbolos que poderiam ser apenas decorativos. Poderiam ser. Esta peça precisa estar pronta para a coroação. Ela respondeu, finalmente voltando-se para a filha. Isabela tinha 19 anos e os mesmos cabelos castanhos de Helena, mas seus olhos brilhavam com uma inocência que a mãe já havia perdido há muito tempo. O rei Henrique mal assumiu o trono, mãe. Por que tanta pressa? Helena sentiu um arrepio. O nome do jovem rei sempre lhe trazia memórias dele ainda criança, correndo pelos corredores do palácio enquanto ela trabalhava nas tapeçarias de seu pai. Agora, ele estava morto. E ela sabia quem havia tramado sua morte. Porque a corte ordena. Foi tudo o que conseguiu dizer. Isabela se aproximou do tiar, seus dedos traçando delicadamente os contornos de uma figura bordada. Era um cavaleiro ajoelhado diante de uma mulher coroada. Mas, se olhassem mais de perto, perceberiam que o cavaleiro segurava uma adaga. Seus trabalhos sempre contaram histórias, mãe. Que história esta tapeçaria conta? A pergunta perfurou Helena como uma agulha. Durante meses, ela havia recebido instruções detalhadas sobre cada símbolo, cada cor, cada linha a ser tecida. As ordens vinham em pequenos pergaminhos, sempre assinados com um deim elaborado. No início pensara que fossem apenas caprichos artísticos de algum nobre refinado, mas quando o rei Henrique morreu envenenado durante um banquete, ela começou a compreender. Os símbolos que havia tecido não eram decorações. Eram instruções. É apenas uma história de lealdade? Mentiu Helena, afastando suavemente a filha do tear. Vai dormir, Isabela. Amanhã você me ajuda a finalizar os bordados nas bordas. Isabela hesitou. Havia algo no tom da mãe que ela nunca havia escutado antes. Uma tensão, uma cautela que não combinava com a mulher confiante que havia lhe ensinado a arte da tecelagem. Está tudo bem, mãe? Helena forçou um sorriso. Claro que está. Apenas cansaço. Quando Isabela finalmente subiu para seus aposentos, Helena voltou ao tear. Suas mãos tremeram ao tocar novamente nos fios dourados. Se suas suspeitas estavam corretas, esta tapeçaria seria exibida durante a coroação do novo rei e serviria como um mapa final para os conspiradores. Cada símbolo indicava uma posição, cada cor, um momento específico da cerimônia. E quando chegasse a hora, outro rei morreria. Helena puxou uma cadeira e sentou-se diante de sua criação. O peso da descoberta era quase insuportável. Havia passado meses tecendo sua própria traição sem saber. Seus dedos encontraram uma pequena imperfeição no canto inferior da tapeçaria. Um único fio roxo em meio aos dourados. Era sua marca pessoal, algo que fazia em todas as suas obras. Um pequeno defeito intencional para lembrar que apenas Deus criava a perfeição. Agora, aquele fio roxo parecia uma gota de sangue.
O vento frio da noite entrou pela janela aberta, fazendo as chamas das velas dançarem. Na luz instável, os símbolos bordados pareciam se mover, ganhando vida própria. Como se a tapeçaria fosse uma criatura viva, alimentada por segredos e traição. Helena fechou os olhos, tentando encontrar uma saída. Podia queimar a tapeçaria, destruir os planos dos conspiradores. Mas isso significaria abandonar sua reputação, sua vida. E Isabela? Como explicaria à filha que havia destruído meses de trabalho? Um barulho suave na rua a fez abrir os olhos. Passos cautelosos se aproximavam de sua casa. Helena soprou as velas rapidamente, mergulhando a oficina na escuridão. Por uma fresta da janela, ela viu 3 figuras encapuzadas paradas em frente à sua porta. Uma delas segurava algo na mão. Um pergaminho selado. Mais instruções. Helena recuou para as sombras, o coração batendo tão forte que temia que os estranhos pudessem ouvi-lo. Os conspiradores sabiam onde ela morava. Sabiam quem ela era. E se descobrissem que ela havia decifrado o verdadeiro propósito da tapeçaria? As figuras permaneceram paradas por um longo momento, como se estivessem avaliando a casa. Então, uma delas se aproximou da porta e deslizou o pergaminho por baixo dela. Quando finalmente se afastaram, Helena esperou mais alguns minutos antes de se mover. Com mãos trêmulas, ela acendeu uma vela e foi até a porta. O pergaminho estava selado com cera vermelha, marcada com o mesmo D e elaborado que ela conhecia tão bem. Dentro, uma única linha escrita em tinta preta. A obra deve estar completa em 3 dias. A recompensa será generosa. Helena amassou o papel, mas não o jogou fora. 3 dias. A coroação aconteceria em 3 dias. Ela voltou ao tear, iluminando novamente a tapeçaria com a luz da vela. Agora podia ver claramente o que precisava fazer para completar a obra. Alguns fios dourados a mais no centro, formando um padrão específico. Um símbolo final que ela ainda não havia decifrado completamente. Mas uma coisa estava clara. Quando terminasse de tecer aqueles últimos fios, estaria selando o destino de outro homem. Helena segurou a agulha entre os dedos, sentindo o peso frio do metal. Uma escolha simples: continuar tecendo e viver com o sangue nas mãos, ou encontrar coragem para desafiar forças que não compreendia completamente. Lá em cima, Isabela dormia tranquilamente, alheia ao fato de que sua mãe se tornara, sem querer, uma peça fundamental numa conspiração que poderia destruir o reino. Helena ergueu a agulha em direção à tapeçaria. 3 dias para decidir entre sua arte e sua consciência. Entre sua vida e a verdade. O segredo dos símbolos. Helena não conseguiu dormir. Passou a noite toda sentada diante da tapeçaria, estudando cada símbolo que havia tecido nos últimos meses. Com a luz do amanhecer filtrando pela janela, os padrões revelavam segredos que sua mente havia se recusado a aceitar na escuridão. O cavaleiro ajoelhado não prestava reverência. Empunhava uma lâmina. A mulher coroada não sorria. Gritava: "E os corvos?" Os corvos não eram apenas decoração. Eles marcavam momentos específicos. "Bom dia, mãe." Isabela desceu as escadas, já vestida e com os cabelos presos. "Você não dormiu nada?" Helena rapidamente jogou um pano sobre parte da tapeçaria. Dormi um pouco na cadeira. A inspiração chegou durante a madrugada. Isabela se aproximou para ver o trabalho, mas Helena se colocou estrategicamente entre a filha e o tear. "Por que não vai ao mercado buscar mais fios dourados? Vamos precisar de muito mais para terminar a tempo." "Mas, mãe, ontem você disse que tínhamos fios suficientes." "Isabela." A firmeza na voz de Helena fez a filha recuar.
Vai ao mercado, agora. Havia algo no olhar da mãe que Isabela nunca havia visto antes. Uma urgência que beirava o desespero. Sem questionar mais, ela pegou a bolsa de moedas e saiu de casa. Sozinha, Helena removeu o pano que cobria a tapeçaria. Precisava entender exatamente o que havia criado. E precisava descobrir quem era o Deline que assinava as instruções. Voltou à gaveta, onde guardava todos os pergaminhos que havia recebido. Dezenas deles, cada um com instruções específicas sobre cores, padrões, posicionamentos. Agora que sabia o que procurar, os símbolos faziam sentido terrível. Um mapa da catedral onde aconteceria a coroação, posições estratégicas marcadas com pequenas flores bordadas, rotas de fuga indicadas por vinhas serpenteantes. E no centro de tudo, ainda incompleto, o símbolo final que ela deveria tecer nos próximos 3 dias. Helena pegou uma lupa que usava para trabalhos minuciosos e examinou mais de perto a assinatura de Amy. Havia algo familiar naqueles traços elaborados, na forma como a letra se curvava. Ela já havia visto essa caligrafia antes. Uma memória distante surgiu em sua mente. Anos atrás, quando teceu tapeçarias para o casamento do falecido rei Henrique, havia recebido uma encomenda especial. Um brasão familiar bordado em seda, encomendado por Duque Damián. O nome saiu como um sussurro. Helena deixou cair a lupa. O Duque Damián de Morales, irmão mais novo do rei morto, aquele que agora estava na linha de sucessão, logo após o príncipe herdeiro. Aquele que se beneficiaria diretamente se algo acontecesse durante a coroação. Um barulho na porta a fez saltar. Mas era apenas um gato da vizinhança, derrubando um vaso. Helena percebeu que seus nervos estavam à flor da pele. Voltou aos pergaminhos, agora com uma compreensão terrível do que havia descoberto. O Duque Damián não estava apenas orquestrando a morte de seu próprio sobrinho, estava usando ela como cúmplice involuntária. Cada tapeçaria que ela havia criado para a corte nos últimos meses continha pequenos elementos da conspiração. Instruções fragmentadas que, sozinhas, pareciam inofensivas, mas juntas formavam um plano detalhado de regicídio. Helena sentou-se pesadamente na cadeira. Durante anos, ela havia se orgulhado de sua arte, de sua capacidade de contar histórias através dos fios. Agora, descobria que suas mãos haviam tecido a maior traição da história do reino. Um movimento na rua chamou sua atenção. Pela janela, viu Isabela voltando do mercado, mas ela não estava sozinha. Um homem alto, trajando roupas finas, caminhava ao lado dela. E Helena reconheceu imediatamente quem era. Lord Fernando, braço direito do Duque Damián. Helena se escondeu atrás das cortinas, observando. Isabela ria de algo que o homem havia dito, claramente lisonjeada pela atenção de um nobre. Mas Helena sabia que aquilo não era coincidência. Eles haviam descoberto sobre sua filha. Muito gentil de sua parte me acompanhar até aqui, Lord Fernando. A voz de Isabela chegou até Helena enquanto se aproximavam da porta. O prazer foi meu, senhorita Isabela. Sua mãe deve estar orgulhosa de ter uma filha tão bela e inteligente. A voz de Fernando era suave, mas Helena detectou uma ameaça sutil nas palavras. Helena rapidamente cobriu a tapeçaria e se posicionou no centro da oficina, fingindo organizar alguns fios. Mãe, este é Lord Fernando. Ele me ajudou a carregar os fios dourados. Isabela entrou radiante, seguida pelo nobre. Fernando fez uma reverência elegante. Senhora Marques, é uma honra conhecer a artesã mais talentosa do reino. Suas tapeçarias são verdadeiras obras de arte. Obrigada, meu senhor. Helena manteve a voz firme, mas suas mãos tremeram ligeiramente.
Os olhos de Fernando percorreram a oficina, parando no tear coberto. Ouvi dizer que está criando algo especial para a coroação. Tenho certeza de que será magnífico. Esperamos que sim. Helena deu um passo à frente, bloqueando parcialmente a visão dele do tear. Fernando sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Isabela me contou que vocês têm trabalhado dia e noite para terminar a tempo. Que dedicação admirável. Sim, mãe mal tem dormido. Isabela acrescentou inocentemente. Ontem trabalhou a noite toda. Helena viu um brilho de interesse nos olhos de Fernando. Ele estava coletando informações. Bem, não quero atrapalhar o trabalho de vocês. Fernando se dirigiu à porta. Isabela, foi um prazer conhecê-la. Talvez possamos nos encontrar novamente em breve. Quando ele finalmente saiu, Helena fechou a porta rapidamente e encostou-se nela, o coração disparado. Mãe, que homem encantador! Ele disse que talvez me convide para um baile no palácio. Isabela tagarelava animadamente, mas parou ao ver a expressão da mãe. O que foi? Helena olhou para a filha. Tão jovem, tão inocente, tão vulnerável. Agora, ela estava sendo usada como garantia. A mensagem de Fernando havia sido clara. Terminar a tapeçaria ou Isabela pagaria o preço. Nada, minha querida. Apenas cansaço. Helena forçou um sorriso. Vamos trabalhar. Temos muito o que fazer antes da coroação. Mas enquanto Isabela organizava os fios dourados recém-comprados, Helena sabia que sua escolha havia se tornado ainda mais impossível. Não era mais apenas sobre sua própria vida ou consciência. Agora, era sobre proteger a única pessoa no mundo que a amava mais que sua própria alma. O preço do silêncio. Helena passou o segundo dia fingindo trabalhar normalmente, mas cada movimento de sua agulha era calculado. Em vez de completar a tapeçaria, ela estava secretamente desfazendo pequenas seções, esperando ganhar tempo para encontrar uma solução. Isabela trabalhava ao lado dela, alheia à tempestade que se formava em torno delas. Sua filha cantarolava suavemente enquanto bordava flores nas bordas da tapeçaria, e Helena sentia o coração se partindo a cada nota. Mãe, você está muito quieta hoje. Isabela parou de bordar e olhou para ela com preocupação. Tem certeza de que está tudo bem? Estou apenas concentrada, querida. Helena evitou o olhar da filha. Cada mentira era como uma agulhada em seu peito. O som de cascos de cavalos na rua fez as duas erguerem a cabeça. Helena espiou pela janela e viu um grupo de guardas reais parados em frente à casa vizinha. Seu sangue gelou. Devem estar investigando algo, murmurou Isabela, aproximando-se da janela. Helena a puxou para longe rapidamente. Não é da nossa conta. Vamos continuar trabalhando. Mas o coração de Helena disparava. Os guardas não estavam ali por acaso. Alguém estava sendo investigado e ela sabia que era apenas questão de tempo até que chegassem à sua porta. Durante a tarde, ela tomou uma decisão desesperada. Precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-la. Alguém em quem confiasse. Isabela, preciso sair um pouco. Continue trabalhando nas bordas, mas não toque no centro da tapeçaria. Entendeu? Sim, mãe. Mas para onde vai? Apenas algumas compras. Volto antes do anoitecer. Helena saiu de casa com um pequeno embrulho sob o braço. Dentro dele, levava um dos pergaminhos com as instruções do Duque Damián, sua única prova da conspiração. Atravessou as ruas movimentadas até chegar ao mosteiro de São Benedito, nos arredores da cidade. Lá, ela esperava encontrar Frei de Miguel, um homem santo que havia conhecido anos atrás quando teceu vestes para a igreja.
O mosteiro estava silencioso na hora da oração vespertina. Helena esperou no jardim até que um monge idoso apareceu. Posso ajudá-la, filha? Procura o Frade Miguel. É urgente. O monge a estudou por um momento, então acenou para que o seguisse. Pelos corredores de pedra, Helena sentia o peso de sua decisão. Frade Miguel era um homem de meia idade, com olhos gentis mas penetrantes. Quando a viu, sorriu calorosamente. Helena Marquês, que surpresa! Como está, minha filha? Preciso da sua ajuda, padre. Helena foi direta. Estou em grande perigo, e minha filha também. O sorriso do frade desapareceu. Sente-se. Conte-me tudo. Helena respirou fundo e começou a relatar toda a história. As instruções misteriosas, a descoberta da conspiração, a ameaça velada de Fernando. Quando terminou, mostrou o pergaminho que havia trazido. Frade Miguel examinou o documento em silêncio, sua expressão tornando-se cada vez mais grave. Finalmente, ele levantou os olhos. Você tem certeza de que é o Duque Damián? Tenho. Reconheci a caligrafia. Helena se inclinou para a frente. Padre, não sei o que fazer. Se eu não completar a tapeçaria, ele pode fazer mal a Isabela. Mas se eu completar, outro rei morrerá. Frade Miguel terminou a frase pesadamente. Eles permaneceram em silêncio por um longo momento. O som distante dos sinos vespertinos ecoava pelas pedras antigas do mosteiro. Existe uma terceira opção, disse finalmente o frade. Podemos alertar as autoridades. Com que prova? Um pergaminho assinado apenas com uma inicial, uma tapeçaria com símbolos que podem ser interpretados de várias formas. Helena balançou a cabeça. Eles dirão que estou louca. E se eu testemunhar a seu favor? Helena olhou para ele com esperança, mas logo a esperança se transformou em desespero. Mesmo que acreditem em nós, quanto tempo levará para agir? A coroação é amanhã, padre. E enquanto isso, Isabela estará em perigo. Frade Miguel se levantou e caminhou até a pequena janela do escritório. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho. Há momentos na vida em que somos testados além de nossa capacidade de compreensão, disse ele, sem se virar. Momentos em que a escolha certa não é clara e devemos confiar em algo maior que nossa própria sabedoria. Está me pedindo para ter fé? A voz de Helena carregava uma amargura que ela não conseguiu esconder. Estou pedindo para você considerar que talvez exista um caminho que ainda não viu. Frade Miguel voltou-se para ela. E se você completasse a tapeçaria, mas incluísse uma mudança sutil, algo que alertasse as pessoas certas sem que os conspiradores percebessem? Helena franziu a testa. Que tipo de mudança? Você conhece os símbolos melhor que ninguém. Deve haver uma forma de subvertê-los, de transformar as instruções deles numa armadilha para eles mesmos. A mente de Helena começou a trabalhar rapidamente. Era possível. Se ela fosse cuidadosa o suficiente, inteligente o suficiente. Seria extremamente perigoso, murmurou ela. Se descobrissem. Mais perigoso que permitir um regicídio? Helena fechou os olhos. Em sua mente, podia ver Isabela sorrindo, confiante em sua mãe. Podia ver o jovem príncipe que seria coroado amanhã, mal sabendo que sua morte havia sido meticulosamente planejada. E podia ver suas próprias mãos, que haviam criado beleza por toda a vida, agora manchadas pela tinta da traição. Se eu fizer isso e der errado, Isabela pagará o preço. Se você não fizer, o reino inteiro pagará. Frade Miguel se aproximou e colocou uma mão paternal em seu ombro.
Helena, você tem um dom raro. Suas mãos criam mais que arte. Elas contam verdades. Talvez seja a hora de tecer a verdade mais importante de sua vida. Helena abriu os olhos e, por um momento, sentiu uma clareza que não experimentava há dias. Havia um caminho, perigoso, quase impossível, mas um caminho. Vou precisar trabalhar a noite toda, disse ela, levantando-se. Quer que eu vá com você? Posso ajudar a proteger Isabela. Não. Se alguém desconfiar que procurei ajuda, tudo estará perdido. Helena guardou o pergaminho. Mas reze por nós, Padre. Reze para que minhas mãos encontrem a sabedoria que minha mente não consegue alcançar. Quando Helena saiu do mosteiro, a noite já havia caído. Pelas ruas desertas, ela caminhava com passos firmes, mas o coração ainda incerto. Havia tomado sua decisão. Completaria a tapeçaria conforme as instruções, mas incluiria suas próprias modificações secretas. Transformaria a arma dos conspiradores contra eles mesmos. Chegando em casa, encontrou Isabela adormecida sobre o tear, a cabeça apoiada nos braços. A filha havia trabalhado até tarde, tentando ajudar. Helena cobriu Isabela com um xale e observou o rosto pacífico da filha. Amanhã, quando tudo terminasse, Isabela saberia a verdade sobre sua mãe. Se Helena sobrevivesse para contar. Acendeu todas as velas da oficina e aproximou-se da tapeçaria. Esta seria a noite mais longa de sua vida. E possivelmente a última. A teia de mentiras. Helena trabalhou até o amanhecer, suas mãos tremendo não de cansaço, mas de determinação. Cada fio que entrelaçava carregava um duplo propósito: completar as instruções mortais dos conspiradores, enquanto secretamente as subvertia. Isabela despertou com os primeiros raios de sol e encontrou sua mãe ainda debruçada sobre o tear. Mãe, você não dormiu nada. A jovem correu até ela, preocupada. Helena levantou os olhos, vermelhos de exaustão, mas brilhando com uma estranha intensidade. Hoje é o dia da coroação, querida. Precisávamos terminar. Nossa obra será exibida para todo o reino. Isabela observou a tapeçaria e respirou admirada. Durante a noite, sua mãe havia criado algo extraordinário. Um painel que retratava a ascensão do novo rei, cercado de símbolos dourados que pareciam dançar na luz matinal. Está magnífica, mãe. É a mais bela que já fez. Se Isabela soubesse que cada símbolo dourado havia sido sutilmente alterado para alertar os guardas reais ao invés de guiá-los para longe do perigo. Se soubesse que sua mãe havia passado a noite tecendo não apenas fios, mas esperança. Uma batida forte na porta fez ambas se sobressaltarem. Helena sentiu o estômago se contrair. Deve ser Fernando vindo buscar a tapeçaria, murmurou ela, alisando os cabelos e tentando parecer calma. Mas, quando abriu a porta, encontrou Commander Thane acompanhado de 2 guardas reais. Seus olhos frios examinaram Helena de cima a baixo. Senhora Marquês, preciso inspecionar sua oficina. Inspecionar? Por quê? Helena fingiu surpresa, mas seu coração disparou. Temos relatos de atividades suspeitas nesta área. Atividades que podem representar uma ameaça à segurança da coroação. Helena recuou, permitindo que entrassem. Isabela se pressionou contra a parede, assustada com a presença imponente dos guardas. Commander Thane caminhou lentamente pela oficina, seus olhos examinando cada detalhe. Parou diante da tapeçaria recém-terminada. Interessante trabalho. Para quem foi encomendado? Para um cliente privado, alguém que deseja presentear a coroa com uma obra em homenagem à coroação.
Ten se aproximou mais, estudando os símbolos dourados que Helena havia modificado durante a madrugada. Por um momento terrível, ela temeu que ele descobrisse as alterações. Estes símbolos parecem familiares. Ele tocou levemente um dos fios dourados. Onde aprendeu estes padrões? São motivos tradicionais, Commander, passados de mestre em mestre por gerações. Isabela, ainda encostada na parede, observava tudo com olhos arregalados. Helena rezou silenciosamente para que a filha não dissesse nada comprometedor. Um dos guardas se aproximou de Ten e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do Commander se endureceu ainda mais. Senhora Marquês, foi vista ontem à noite, deixando sua casa e visitando o mosteiro. Por quê? Helena sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas manteve a voz firme. Fui rezar, Commander. Hoje é um dia importante para o reino. Senti que deveria pedir bênçãos para meu trabalho. E falou com alguém lá? Apenas. Orei em silêncio na capela. Tânia estudou por longos segundos. Helena podia sentir Isabela tremendo de medo ao lado dela. Muito bem, mas saiba que estarei observando, senhora Marquês. Se houver qualquer irregularidade hoje, qualquer coisa que ponha em risco a segurança do reino, as consequências serão severas. Entendo perfeitamente, Commander. Depois que os guardas saíram, Helena se apoiou na parede, as pernas bambas. Isabela correu para seus braços. Mãe, o que está acontecendo? Por que eles vieram aqui? Helena abraçou a filha com força, sentindo o peso de todas as mentiras que havia contado. Estão apenas sendo cautelosos por causa da coroação, querida. Não se preocupe. Mas, enquanto consolava Isabela, sua mente trabalhava febrilmente. Fanny desconfiava dela, e suas modificações na tapeçaria precisavam funcionar perfeitamente. Não haveria segunda chance. 1 hora depois, Fernando chegou para buscar a tapeçaria. Seus olhos brilharam de satisfação ao ver o trabalho concluído. Perfeito, Helena. Absolutamente perfeito. Ele examinou cada detalhe, sem perceber as sutis alterações que ela havia feito. Sua filha pode se orgulhar de ter uma mãe tão talentosa. A menção a Isabela fez Helena se enrijecer. Onde está Mira? Segura. Como prometido, ela será libertada assim que a cerimônia terminar e nossos objetivos forem alcançados. Helena observou Fernando e seus homens enrolarem cuidadosamente a tapeçaria que havia consumido sua alma. Em poucas horas, descobririam se suas modificações secretas salvariam ou condenariam todos eles. Lembre-se, Helena. Fernando parou na porta. Qualquer tentativa de interferir, qualquer palavra fora do lugar, e sua filha pagará o preço. Quando ele saiu, Helena se virou para Isabela, que havia observado tudo em silêncio. Isabela, preciso que você faça exatamente o que vou dizer. A jovem acenou, percebendo pela primeira vez a gravidade real da situação. Você vai até a casa da vizinha senhora Catalina e ficará lá até eu ir buscá-la. Não saia por nenhum motivo. Mas, mãe... Não discuta. Helena nunca havia falado tão firmemente com a filha. Sua vida pode depender disso. Isabela beijou o rosto da mãe e saiu rapidamente, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e seus medos. A coroação começaria ao meio-dia. Helena vestiu seu melhor vestido. Se fosse morrer hoje, morreria com dignidade. Enquanto caminhava pelas ruas em direção ao palácio, onde esperava encontrar uma forma de alertar as autoridades, Helena murmurou uma oração. Não por sua própria salvação,
Mas para que suas alterações na tapeçaria fossem suficientes para salvar tanto Mira, quanto o jovem rei que seria coroado. O destino do reino agora dependia da precisão de suas modificações secretas. E Helena Marquês, a tecelã que havia inadvertidamente tecido morte, agora tentaria tecer vida. A coroação do engano. A Praça Real fervilhava de atividade quando Helena chegou. Nobres em trajes elaborados, comerciantes esperançosos de vender suas mercadorias e cidadãos comuns que raramente viam tal esplendor enchiam cada espaço disponível. Helena forçou-se a caminhar calmamente, mas seus olhos vasculhavam freneticamente a multidão. Em algum lugar ali estavam os conspiradores, aguardando o momento exato para executar seu plano. Perto do palanque real, ela avistou sua tapeçaria sendo cuidadosamente posicionada como pano de fundo para o trono. Os símbolos dourados cintilavam na luz do sol, e Helena rezou para que suas modificações secretas fossem visíveis para os olhos certos. Helena. Uma voz familiar a fez se virar. Dame Isolde se aproximava, elegante em seu vestido azul real, um sorriso nos lábios que não alcançava os olhos. Dame Isolde, que surpresa vê lá aqui. Surpresa? A nobre riu levemente. Raramente perco uma coroação, especialmente uma tão histórica. Helena captou o tom sinistro nas palavras de Dame Isolde. Essa mulher sabia exatamente o que estava por vir. Vejo que sua tapeçaria está em exibição. Deve estar orgulhosa. Estou honrada por contribuir para este momento importante. Dame Isolde estudou o rosto de Helena com interesse renovado. Sabe, há algo diferente em você hoje, querida Helena. Uma tensão. Esperemos que não seja nada que possa interferir nas festividades. Antes que Helena pudesse responder, o som de trombetas ecoou pela praça. A cerimônia estava começando. Do seu lugar na multidão, Helena observou o jovem príncipe emergir do palácio, vestindo mantos reais que ela própria havia ajudado a bordar anos atrás. Seus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar do menino curioso que costumava visitar as oficinas dos artesãos. Commander Tane marchava ao lado do príncipe, seus olhos constantemente vasculhando a multidão em busca de ameaças. Helena notou que ele olhou diretamente para ela por um momento, e ela sentiu um arrepio de terror. O arcebispo iniciou a cerimônia com palavras solenes sobre duty e destino. Helena mal ouvia, toda sua atenção focada na tapeçaria atrás do trono. Se suas modificações não funcionassem. Foi então que ela viu. Um dos guardas próximos ao palanque estava estudando a tapeçaria com interesse incomum. Seus olhos se moviam pelos símbolos dourados que Helena havia alterado, e ela viu reconhecimento em sua expressão. O guarda se aproximou discretamente de outro, sussurrando urgentemente. Helena segurou a respiração. Suas alterações estavam sendo compreendidas. Enquanto isso, Dame Isolde havia se posicionado estrategicamente perto das escadas do palanque. Helena notou outros nobres se movendo sutilmente pela multidão, todos em posições que permitiriam um escape rápido após o caos. O momento crítico se aproximava. O arcebispo ergueu a coroa, suas palavras ecoando pela praça silenciosa. Com esta coroa, eu te declaro rei de Vialthorn, defensor da fé, protetor do reino. Helena viu Commander Tane fazer um gesto quase imperceptível. Instantaneamente, guardas emergiram das sombras, cercando discretamente Dame Isolde e vários outros nobres. A expressão confiante de Dame Isolde se transformou em choque e depois em fúria quando percebeu que estava sendo cercada. Que significa isso? Ela demandou, mas sua voz foi abafada pelo rugido da multidão, celebrando a coroação. Helena observou, o coração martelando em seu peito, enquanto Dame Isolde e pelo menos uma dúzia de conspiradores
eram silenciosamente presos. Funcionara. Suas modificações na tapeçaria haviam comunicado as posições dos conspiradores aos guardas leais. Mas sua alegria foi de curta duração. Uma mão forte agarrou seu braço. Helena Marquês. Commander Tain estava ao seu lado. Sua voz baixa, mas implacável. Você vem comigo. Commander, eu. Silêncio. Você tem muito que explicar. Helena foi escoltada através da multidão celebrante, que não percebeu o drama que se desenrolava. O novo rei havia sido coroado, os conspiradores capturados, mas sua própria posição permanecia terrivelmente incerta. Nos corredores do palácio, Helena finalmente encontrou coragem para falar. Minha filha, Commander. Os conspiradores têm minha filha. Se não a libertarem agora. Tain parou de caminhar e se virou para ela. Sua filha Isabela está segura na casa da vizinha, mas presumo que você fale de outra criança. Helena o encarou em choque. Como ele sabia sobre Isabela e como sabia que havia outra filha. Você sabe sobre Mira? Sabemos sobre muitas coisas. Senhora Marquês. Incluindo sua visita ao mosteiro ontem à noite. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Eles haviam estado observando todos os seus movimentos. Frade Miguel nos procurou logo após sua partida. Tain continuou. Ele acreditava que você estava tentando fazer a coisa certa, mesmo estando em situação impossível. Então, vocês sabiam sobre a conspiração? Suspeitávamos, mas precisávamos de evidências concretas. E precisávamos identificar todos os envolvidos. Eles chegaram a uma sala privada, onde Helena viu uma figura que fez seu coração parar. Mira, sua filha de 15 anos, estava sentada numa cadeira, aparentemente ilesa, mas obviamente abalada. Mira! Helena correu para a filha, abraçando-a desesperadamente. Mãe! Oh, mãe! Eu estava com tanto medo. Commander Tain observou a reunião em silêncio por alguns momentos antes de falar. Encontramos sua filha numa casa segura fora da cidade. Os homens que aguardavam foram persuadidos a cooperar. Helena olhou para ele através das lágrimas. E agora, serei presa por traição? Isso, disse uma nova voz, depende inteiramente de quão completa será sua cooperação. Helena se virou e viu o novo rei entrando na sala, ainda vestindo suas mantas de coroação. Ela imediatamente se ajoelhou, puxando Mira com ela. Vossa Majestade. Levante-se, Helena Marquês. Sua voz era gentil, mas autoritária. Você talvez tenha salvado minha vida hoje. Isso merece reconhecimento, não punição. Helena se ergueu, ainda segurando a filha próxima. Vossa Majestade, eu era apenas uma peça no jogo deles. Não sabia. Sabemos disso. E sabemos que quando descobriu a verdade, escolheu o lado certo, mesmo arriscando a vida de sua filha. O jovem rei se aproximou da janela, observando a multidão ainda celebrando na praça. Os conspiradores confessaram. Damisolde, Duque Damian e mais de 20 outros, todos serão julgados por traição. Helena fechou os olhos, sentindo o peso de meses de terror finalmente começando a se dissipar. E Fernando, o homem que orquestrava tudo? Morto. A voz de Tain era fria. Resistiu à prisão. Helena sentiu, sem saber se deveria sentir alívio ou horror. O rei se virou de volta para ela. Helena Marquês,
Suas habilidades foram usadas para propósitos sinistros, mas sua consciência e coragem prevaleceram. O reino está em sua dívida. Helena apertou Mira mais forte, finalmente permitindo-se acreditar que talvez, apenas talvez, elas estivessem finalmente seguras. Os fios da redenção. 3 meses depois da coroação, Helena estava em sua oficina, mas desta vez trabalhando numa tapeçaria muito diferente. Em vez de símbolos secretos e mensagens ocultas, ela tecia uma cena de jardim pastoral, flores simples que não carregavam códigos mortais. Isabela bordava ao lado dela, cantarolando a mesma melodia de antes, mas agora Helena podia ouvir a música sem que seu coração se contraísse de terror. Mira, finalmente em casa, e recuperando-se lentamente do trauma do sequestro, lia em voz alta próxima à janela. A oficina havia se tornado um lugar de paz novamente, mas Helena sabia que nunca seria exatamente como antes. Algumas feridas deixam cicatrizes que moldam a alma para sempre. Mãe. Isabela parou de bordar e olhou para ela. Às vezes ainda tenho pesadelos sobre aquele dia. Os guardas, a tensão. O que realmente estava acontecendo? Helena suspirou profundamente. Chegara o momento que vinha adiando por semanas. Sente-se aqui, querida. É hora de você saber a verdade. Durante a hora seguinte, Helena contou tudo às 2 filhas. A descoberta dos códigos, o assassinato do jovem rei Aldrich, o sequestro de Mira, suas modificações secretas na tapeçaria final. Isabela ouvia com olhos cada vez mais arregalados, enquanto Mira, que já conhecia parte da história, segurava a mão da irmã em apoio. Então, durante todos aqueles meses, suas tapeçarias estavam matando pessoas. Isabela mal conseguia pronunciar as palavras. Sim, sem que eu soubesse, mas sim, Helena sentia o peso familiar da culpa. E quando descobri, precisei escolher entre salvar Mira ou salvar o reino. Mas você encontrou uma terceira opção. Mira disse suavemente. Salvou a todos nós. Helena sorriu tristemente para a filha mais velha. Quase não consegui. Se não fosse pela ajuda de Frei Miguel, se Commander Thane não tivesse entendido minhas modificações. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Helena abriu-a para encontrar um jovem mensageiro real. Senhora Marquês. O rapaz fez uma reverência respeitosa. Vossa Majestade solicita sua presença no palácio. Ao seu convém. Helena franziu a testa. Desde a coroação, havia sido chamada ao palácio apenas uma vez, para dar testemunho formal contra os conspiradores. O que o rei poderia querer agora? Diga a sua majestade que irei amanhã pela manhã. Naquela noite, Helena mal dormiu, imaginando o que a esperava. Seria possível que houvesse mais conspiradores a serem expostos? Ou talvez o rei tivesse decidido que, apesar de tudo, ela representava um risco muito grande para permanecer livre? Na manhã seguinte, vestindo seu melhor vestido, Helena se dirigiu ao palácio. Commander Thane a esperava no portão principal. Senhora Marques. Ele acenou respeitosamente. Sua Majestade está ansiosa para vê-la. Enquanto caminhavam pelos corredores familiares, Helena não conseguia decifrar a expressão de Thane. O homem sempre fora difícil de ler, mas hoje parecia haver algo diferente em seu comportamento. Eles pararam diante de uma sala que Helena nunca havia visto antes. Uma oficina elaborada, cheia de teares, fios da mais alta qualidade e ferramentas de tecelagem que ela só havia sonhado em possuir. Entre, disse Thane, abrindo a porta. Helena entrou e respirou admirada. Era uma oficina de mestre tecelã mais luxuosa que qualquer coisa que já vira.
No centro da sala, o jovem rei a esperava, sorrindo. Vossa Majestade. Helena fez uma profunda reverência. Que lugar magnífico é este? É seu se aceitar. Helena levantou os olhos, confusa. Meu? Helena Marquês, o reino precisa de artesãos em quem possa confiar completamente. Precisa de pessoas cuja honestidade e coragem foram testadas nas circunstâncias mais extremas. O rei caminhou até um dos teares, tocando delicadamente os fios estendidos. Por muito tempo, as artes foram corrompidas por influências sinistras. Queremos devolver a elas sua pureza, sua verdadeira função de celebrar a beleza e a verdade. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Vossa Majestade me oferece o cargo de mestre tecelã real? Lhe ofereço a oportunidade de usar seu dom da forma como sempre foi destinado. Para criar beleza, para contar histórias verdadeiras, para tecer esperança em vez de morte. Helena olhou ao redor da oficina dos sonhos, então pensou em suas filhas em casa, em sua pequena oficina, onde haviam conhecido tanto terror quanto redenção. É uma honra extraordinária, Majestade, mas... Posso pedir uma condição? O rei ergueu uma sobrancelha, intrigado. Minhas filhas. Isabela tem talento natural, e Mira, apesar de tudo que sofreu, também ama as artes têxteis. Poderiam trabalhar comigo aqui, aprender o ofício da forma correta? O rei sorriu amplamente. Helena Marquês, uma das coisas que mais admiro em você é como coloca a família em primeiro lugar, mesmo quando isso complica tudo. Claro que suas filhas são bem-vindas. Helena fechou os olhos, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Então, aceito, Majestade, com gratidão e com a promessa de que nunca mais minhas mãos criarão nada além de beleza. Nas semanas que se seguiram, Helena, Isabela e Mira se estabeleceram na nova oficina real. Pela primeira vez em meses, Helena podia trabalhar sem medo, criando tapeçarias que celebravam a vida em vez de planejar morte. Isabela floresceu sob a tutela da mãe, suas habilidades crescendo rapidamente. Mira, mais lentamente, mas com determinação admirável, também começou a encontrar cura no trabalho criativo. Uma tarde, enquanto trabalhavam numa imensa tapeçaria comemorativa da coroação, uma obra que contaria a história verdadeira daquele dia, incluindo a descoberta e derrota da conspiração, Frade Miguel as visitou. Helena, minhas filhas. Ele sorriu calorosamente. Como estão se adaptando à nova vida? Bem, padre. Muito bem. Helena pausou em seu trabalho. Às vezes ainda tenho pesadelos sobre o que poderia ter acontecido se minhas modificações não tivessem funcionado. Mas funcionaram. E sabem por quê? Helena o olhou curiosamente. Porque suas mãos sempre souberam tecer verdade, mesmo quando sua mente não compreendia completamente o que estava criando. A verdade tem uma forma de se manifestar através dos dons genuínos. Isabela, agora sabendo de toda a história, olhou para a mãe com admiração renovada. Mãe, você salvou o reino com uma agulha e linha. Isso é incrível. Helena riu, o som mais leve que havia emitido em muito tempo. Não salvei sozinha, querida. Tive ajuda de pessoas boas quando mais precisei. Essa é a verdadeira lição. Que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há quem estenda uma mão. Mira, trabalhando em sua própria pequena peça, ergueu os olhos. E agora, nossas mãos criam coisas bonitas, sem códigos secretos, sem mensagens escondidas. Apenas beleza. Helena assentiu, observando suas filhas trabalharem.
A vida as havia testado de formas que nunca imaginou possível, mas haviam emergido mais fortes, mais unidas, mais sábias. Naquele momento, enquanto os raios de sol da tarde entravam pela janela da oficina real, iluminando os fios dourados que dançavam em suas mãos, Helena Marquez finalmente compreendeu que sua verdadeira obra-prima não era nenhuma tapeçaria. Era ter encontrado uma forma de transformar terror em esperança, culpa em redenção e fios de morte em fios de vida. E ao contrário de suas tapeçarias anteriores, esta obra-prima nunca se desfaria. Há histórias onde as mãos criam beleza, e há outras onde elas constroem sobre segredos enterrados. Helena encontrou redenção através de seus fios, mas nem toda mestra tem essa sorte. Às vezes, descobrir a verdade significa escolher entre justiça e destruição. Mestra Isadora também trabalhou com suas mãos. Mas o que ela encontrou sob a terra mudou tudo. Confira este vídeo para conhecer a história de uma mulher que precisou escolher entre construir sobre mentiras ou desenterrar uma verdade mortal.